Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deal Expert. Esse é um podcast que quinzenalmente eu e minha amiga Cris Pinho estamos aqui batendo papo com pessoas incríveis, mentores, mentoras, conselheiras, pessoas que ajudam a transformar esse país, a ajudar pessoas e organizações a repensarem ali o seu modelo de gestão, de cultura, de governança. E antes da gente aqui apresentar a nossa convidada especial, fica aqui o convite para vocês do maior e melhor evento que acontecerá em 2024, no dia 6 de dezembro, aqui em São Paulo, o Next VC. Então você precisa se preparar para encontrar aqui os principais fundadores e advisors para discutir todo o processo e balanço econômico com expectativas do futuro do Venture Capital no Brasil, e é onde você vai ter a oportunidade de bater um papo aqui com a gente e muitos convidados especiais. E, sem muita delonga, a gente tem o prazer de receber aqui a Sônia, que eu vou deixar a minha amiga Cris apresentá-la. Olá, pessoal. Hoje nós temos aqui no nosso 26º episódio do Big Deals Expert a Sônia Concílio. A Sônia é uma jornalista, radialista com mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade. Sônia também já escreveu um livro, é autora do livro Vivi para Ver, a história e minhas histórias de sustentabilidade ao ESG, e Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. A Sônia é colunista do Valor Invest, top voice do LinkedIn, conselheira, e ela, mais recentemente, faz parte agora do comitê Elas Lideram do Pacto Global da ONU. E outras histórias que a Sônia vai contar para nós aqui. Sônia, muito bem-vinda. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris, David. Um prazer estar com vocês e conversando aí com a audiência tão qualificada. Então, Sônia, aqui agora o palco é seu. Eu queria que você, então, explicasse para nós aqui, começasse a falar quem é a Sônia. Fala um pouco da sua trajetória, de como é que as coisas foram se formando até você formar esse propósito novo aqui da sua vida. Bacana. Bom, sou jornalista e começo por aí porque acho que isso me define muito, né? Comunicadora, radialista também. Trabalhei em rádio, trabalhei em revista, fui uma das primeiras locutoras da Alfa FM, trabalhei, enfim, uma série de lados da comunicação, até para pegar esse jogo de cintura que o comunicador tem que ter, mas rapidamente me apaixonei pelo meio corporativo, né? Fiz comunicação empresarial também e acabei entrando numa carreira executiva que foram mais de 25 anos aí trabalhando com comunicação, com sustentabilidade, investimento social privado. E como que sustentabilidade entra nessa história, né? Eu comecei ali no Bank Boston como diretora de comunicação, assumi algumas áreas de RH e no final dos anos 2000, e olha que eu estou falando de 2 décadas atrás, nem tinha a palavra sustentabilidade. Essa era uma agenda que começava a acontecer. Naquela época, em geral, as fundações e os institutos olhavam para essas questões sociais, ambientais. Foi quando eu assumi a Fundação Bank Boston e percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Não deu muito tempo, porque o Itaú adquiriu o Bank Boston. Só que aí eu tive uma grande oportunidade de carreira, que foi estruturar essa área de sustentabilidade no Itaú, né? Chegando num gigante que é o Itaú, a potência, e vejam que lá, na época, foi 2006 isso, quem cuidava dessa área, não era nenhuma área, né? Porque a área eu estruturei, eu e meu time, quem cuidava dessa temática era a Fundação Itaú Social. Então, eu tive a oportunidade de estar no nascimento dessas discussões no Brasil sobre social e ambiental impactando aí o negócio, né? Então, eu fico 3 anos no Itaú, assumindo também uma boa parte da área de comunicação
e vou depois para a Bolsa, para a B3, que foi o meu último ciclo executivo, que foram 10 anos ali. Também estruturei a área de sustentabilidade lá, também liderei a B3 Social e a área de comunicação por boa parte desse período. E nesses 10 anos, no coração do mercado de capitais, né? Então, é muito interessante o poder de fomento de todas essas questões nas empresas listadas, fechadas, no ecossistema, né, brasileiro. E nesses 10 anos também, que foi uma experiência incrível, eu presidi o Conselho Deliberativo do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né, que é o índice que os investidores usam ali para calibrar e investir em empresas que tenham essa agenda. Então, uma trajetória longa como executiva, também com uma participação forte na ONU, né? Em 2016, eu tive a honra de ter sido reconhecida pelo Pacto Global Mundial como uma das 10 pessoas do mundo que trabalham pelo avanço dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi um momento muito importante na minha vida, né? Claro, na minha carreira também, mas eu acho que mais na vida, sabe? Porque você recebeu um título de pioneira, assim, você repensa muito, sabe? Repensa não é nem a palavra, você pensa sobre você, sobre seu propósito, né? Sobre a sua missão, de por que você está aqui. E em 2020 faço uma migração de carreira, né? 2020, depois de 10 anos de bolsa, passando por fusão, compra, etc., eu me torno conselheira, né? Quer dizer, já vinha me preparando para esse momento. E desde então eu tenho assim uma série de atividades em torno sempre dessa temática de sustentabilidade. Os conselhos e comitês que eu participo, tenho algumas instituições onde eu atuo pro bono, que eu digo que é onde eu devolvo e me alimento, né, do setor. Então, estou na Brasil Foundation, estou no Ecos Brasil, agora no Elas Lideram também. E uma terceira ponta que eu chamo de conhecimento, que são as colunas Valor Invest, Nova Brasil, palestras, dou muita palestra de engajamento, porque essa é uma atividade, uma área, um mundo que ainda precisa de muita comunicação, muito conhecimento, né? Que tal de ESG, né? O que é isso? Então, também dou muita palestra e, enfim, livros, né? Como você disse, Cris, eu sistematizei aí essa experiência toda no Vivi para Ver, né? E, né, chegando do começo da sua pergunta, quem é a Sônia, né? Eu entendo assim também que eu só fui para a área de sustentabilidade porque eu sou comunicadora. Né? Essas áreas acabaram me aproximando de desafios que estavam nascendo no Brasil, mas muito por essa lógica de que a gente ainda está transformando esse modelo de mundo, né? É assim que eu chamo sustentabilidade, transformação de modelo de mundo. E para isso a gente precisa de muita comunicação, precisa de muita escuta, né? Eu acho que principalmente. Eu acho que essa parte da comunicação para mim é fundamental, principalmente para a gente não diria nem convencer, mas fortalecer essa agenda. Porque as forças contrárias são muito grandes. E também você também lutar contra uma desqualificação que existe e uma tentativa corrente de desqualificar a agenda ESG. Essas letrinhas, não é? Você percebe a forma com que as pessoas falam. Então, eu fico pensando, você dando palestra, você justamente uma comunicadora, como é que você faz para que, no ambiente onde te convidam, isso não fique assim... você não seja só um token, entendeu? Sim. Não seja só para o cara lá cumprir a tabela da empresa lá. Não, chamamos aqui a Sônia, especialista, já ela vai falar... Tá bom, dei um tique aqui. Como é que você faz? Primeiro, eu acho que assim, o fato de ESG ter surgido, o movimento anti-ESG, tem um lado positivo que é a visibilidade dessa agenda. É verdade. Quando eu trabalhava há 20 anos, as pessoas... Você trabalha com o que mesmo? Sustentabilidade? Era assim, era difícil até explicar o que a gente fazia. Então, à medida que você vê aí forças, partidos, né, você vê toda uma mobilização, você fala, bom, entrei na cena. Isso é verdade. Estou incomodando, né? Porque você só ataca quem incomoda. Então, primeiro, eu acho que tem um contorno bom, né? Tem um contorno bom. O segundo ponto, Cris, David, assim, o Brasil e as empresas brasileiras, que é onde eu trafego, o setor privado brasileiro, é muito engajado nessa agenda. E não é de hoje, né? Eu falo isso sempre porque, às vezes, a gente tem aquela síndrome, né, de vira-lata. Vamos ver o que está acontecendo lá fora para trazer. Vamos levar o que a gente está fazendo aqui para fora. Porque a gente tem muita liderança e tem muita prática interessante. Então, hoje, se eu te falar assim, a conscientização sobre essa temática cresceu tanto, e eu já vou trazer na minha visão por quê.
que são muito poucas as empresas aliás, eu não tenho empresa que me procura para cumprir tabela. De verdade, falo isso com tranquilidade. O que existe é empresas mais avançadas, mais conscientes, empresas que já conseguiram levar o tema para conselho de administração, empresa que já está trabalhando estrategicamente nos seus planos de negócio, e aquelas que ainda estão tentando achar de que forma fazer Mas isso. estão genuinamente querendo achar. Sem dúvida. E o genuinamente também é interessante porque, assim, o que move? Move um objetivo de negócio, que é o ideal, que a gente fala, essa agenda tem que estar no negócio, porque ela é negócio. Perfeito. Não, move um posicionamento de marca, porque... Perfeito. Também faz parte do posicionamento de negócio, que é o branding, também faz parte percepção do de posicionamento valor, de negócio. tudo. Exatamente isso. Então, assim, o genuíno depende muito de onde ela parte, né? Mas eu tenho cá para mim assim, venha por onde vier, né? Que venha. Eu até tenho uma frase que eu uso assim, né? Que eu entendo que essa agenda entra nas empresas, nos governos, na nossa vida, por 3 caminhos: amor, dor e inteligência. Então, assim, amor é aqueles que já estão conscientes disso, entendo que essa é uma agenda relevante, quero fazer uma diferença, vou implementar, vou trazer. A dor é a perda, né? E a gente tem visto muitas empresas perdendo imagem, reputação, dinheiro, Sim. valor em bolsa por uma crise ambiental, Sim. uma crise social. Então, assim, a empresa pode nem acreditar naquilo, mas ela não quer passar por aquilo de novo. Então, ela vai pôr alguém para cuidar. Aí o genuíno vai ser construído à medida que ela perceber o valor, né? E a inteligência é perceber que é para lá que o mundo vai. Né? Eu tenho percebido movimentos do genuíno, usando aqui a sua descrição dos blocos, de forma natural, acontece, eles fazem, mas não tem consciência que está agrupado no ESG. Ou seja, tem algum papel social já recorrente, algum papel de environment, né, de ambiente ou econômico ali, mas não tem aquela associação. Preciso ter uma agenda estruturada, específica, alguém olhando para isso, reportar isso. E eu queria te ouvir um pouquinho. Normalmente a gente olha para essa agenda para grandes empresas com capital aberto em bolsa. O que a gente tem percebido de ações organizadas para as pequenas e médias, que hoje são mais de 80% das empresas do país? Sim. Primeiro, o teu primeiro ponto é bem interessante, né? Porque muitas vezes, ou sempre, as empresas praticam essa agenda, mas às vezes não conectam com o nome, né? E eu acho que é essa, tipo, tecla SAP, sabe? Assim, quando você está olhando a hora extra do seu funcionário, você está olhando para o teu capital humano, para o S do ESG. Então, assim, são detalhes que às vezes você não percebe, e por isso que, assim, eu entendo que a gente tem que ter sigla ainda, porque didaticamente a gente está construindo. Mas o ideal é ir para lá que a gente caminha e trabalha, é que a gente não precise mais usar nome, sigla, porque questões sociais, ambientais e de governança vão estar naturalmente ali discutidas como qualidade. Lembram, há 2 décadas, quando a gente teve a ISO 9000, os movimentos de qualidade 14, total, 21. 14, 21... Hoje, as empresas tinham áreas de 100 pessoas, né? E de qualidade, a área chamava qualidade total, eu lembro bem. Isso some ao longo do tempo porque se torna um atributo. Ficou intrínseco. Exatamente, ficou intrínseco, se torna um atributo. Então, assim, a construção do ESG é um pouco mais complexa, por óbvio, e leva mais tempo. Mas, então, é isso. Eu acho que as empresas precisam ter um apoio, uma assessoria para entender o que ela está fazendo, conectar todas essas agendas e, claro, aí fazer um trabalho mais aprofundado e desenvolver tudo que é necessário. E quando a gente vai para o mundo das pequenas e médias, essa é uma ótima pergunta, porque tem um pouco essa visão de que isso é só para grande empresa. E o que eu trago e falo nas minhas palestras e aulas é assim: se a gente entender que essa agenda é uma questão de visão estratégica, se a gente olhar dessa perspectiva aqui, entendi que meio ambiente virou risco, olha as tragédias que a gente está olhando, entendi que social virou risco, e oportunidade também, mas vai pelo risco que esse não tem dúvida, né? Entendi que eu tenho que refletir isso na minha empresa. Isso vale para a empresa de uma pessoa, uma multinacional. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo. E aí eu sempre trago, quando a gente fala no mundo das PMEs, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, né? É um centro físico em Cuiabá e é um site que tem um monte de case, sabe? Exemplo de como essas pequenas e médias empresas estão incorporando. É claro que tem um desafio maior, às vezes de estrutura, de equipe, né? Aquela coisa que você tem que fechar a conta no fim do mês, talvez de forma mais desafiadora de que em empresas maiores.
Mas tem muita coisa acontecendo. E é interessante porque as pequenas e médias, elas começam pelo social, gerando emprego, oportunidade, desenvolvimento da comunidade local. Depois ela começa a trabalhar a governança inconscientemente, e é muito boa essa sua explicação, porque muitos já fazem isso inconscientemente. Exato. E depois governança, e eles começam a trabalhar os outros aspectos. Mas esse ponto da Sônia, de você trazer isso para sua matriz de risco e atrelar isso ao seu planejamento estratégico é fundamental. É isso. Então, assim, aí quando a empresa enxerga que desigualdade é risco para ela, quando ela enxerga que mudança climática é risco para ela, quando ela enxerga que uma falta de governança e de gestão interna é risco para ela. Pronto. Aí ela começa a trazer isso, e aí ela coloca o seu planejamento estratégico. Já o conselho dessa pequena empresa, mesmo que seja um conselho consultivo, já vai acompanhar esse planejamento, as coisas começam a fazer mais sentido. E aí sim fica fácil de você trazer a empresa toda para essa agenda. Porque você está trazendo de cima para baixo, no bom sentido, né, do estratégico. E aí eu sempre faço essa seguinte reflexão, né? Quando a gente abre espaço na nossa agenda para alguma coisa? Quando é que você... Por que eu estou aqui hoje? Porque isso é importante para mim. Porque eu vi valor. Não é diferente nas empresas. Um presidente, uma presidente só vai abrir espaço a hora que entender o valor, o risco, a oportunidade. Por isso que a gente volta na comunicação, no letramento. Porque se ele ou ela não entenderem, vai continuar sendo, toca aí essa agenda, tá tudo bem, a gente vai fazer negócio aqui, né? Então, o entendimento do risco, e o risco é onde a gente entra mais facilmente, porque está dado, não precisa ir muito longe. E as oportunidades também, né? O mercado está se mobilizando, a gente tem apetite para emissão de títulos, né, relacionados a essa agenda, então tem muita coisa acontecendo. Você sabe, Sônia, uma conexão que eu faço? Eu venho da área operacional de óleo e gás. Então, segurança, para mim, sempre foi um ponto muito importante. Só que no início, lá atrás, a segurança era de um setor. Fazia sentido segurança ser de um setor, assim como também não fazia sentido a qualidade ser de um setor. Então, enquanto a segurança não foi entendida por todos, a segurança dos processos que estariam sob a responsabilidade daqueles vários setores operacionais, enquanto não conectou essa agenda na integridade, na manutenção, ela não andou. No momento em que, no letramento, a gente conseguiu fazer, e nós mesmos entendemos como executivos, como gerentes, por que era importante fazer essa conexão, aí toda a empresa comprou, porque vê os benefícios e vê que assim, não é uma coisa mais de um setor, é sim de cada indivíduo responsável. Para mim é igualzinho essa agenda aí. É igualzinho e é a criação de cultura. Isso, antes de mais nada, é cultura. E a cultura a gente sente no cafezinho, no corredor, né? Ela está viva ali. Então, se essas temáticas, segurança, compliance, meio ambiente, social, não estiverem na cultura, a gente não vai conseguir nem chegar na estratégia. Como essas coisas estão interligadas. E esse conceito que você trouxe também passa pelo que a gente chama da transversalidade. Né? Ou seja, é uma temática que tem que ser vista por todas as áreas. A área de compras tem que olhar para isso, o marketing tem que olhar para isso, o RH. Agora, é claro que você ter uma área ou um responsável técnico é fundamental, porque aí ele tem um papel meio como maestro, né? Vai ali apoiando as empresas, questionando as áreas, questionando, estimulando. Então, quando a gente fala da agenda ESG, a gente fala muito de transversalidade, de criar uma governança interna para a temática. Mais do que uma área, mais do que um responsável, uma governança. Mas esse ponto é riquíssimo, porque muitas boas práticas têm sido adotadas, mas eles não têm associado a ESG, governança, código de conduta, cultura, boas práticas sociais, de investimento. E, ao longo do tempo, eu queria te ouvir um pouco mais. Os fundos de investimento olhavam para isso já, analisando o perfil dos empreendedores, o negócio, a cultura. Isso em 2021, 22, explodiu. Colocaram como análise de ESG os grandes fundos. Em 23, um dos maiores fundos do mundo, a BlackRock, tirou isso do seu portfólio, né, como critério de seleção. Mas é bem óbvio que eles não deixaram de olhar esses elementos. Mas gerou um impacto ruim para
para a imagem ESG. Eu queria te ouvir um pouquinho desse movimento. Como é que foi isso em Brasil, em mundo? Como é que foi a leitura das pessoas? Porque o valor intrínseco, ele não deixou de ser observado. De forma nenhuma. Mas a essência de não observamos mais ESG foi algo que repercutiu muito mais do que o movimento, né, de cuidado. Não, é muito rica toda essa discussão. Primeiro, assim, os fundos de pensão são os principais alavancadores dessa agenda. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, quando nasceu o PRI, que é os Princípios de Investimentos Responsável da ONU, pela lógica de que eu invisto e esse meu recurso tem que estar disponível no longo prazo. Eu preciso pagar a aposentadoria daqui a 30, 50, 80 anos. Qual é, então, a conduta dessa empresa onde eu vou investir? Né? E eles começaram, então, a querer saber não só sobre econômico, mas social, ambiental, governança. Então, fundos, especialmente os de pensão, têm um papel fundamental em toda essa agenda. Né? 2020, sim, é um divisor de águas, muito ancorado na pandemia. Sim. Né? Então, se tem lado bom de pandemia, não sei se isso é uma heresia, mas, enfim, é o fato de que as lideranças perceberam que está tudo interconectado. Né? Uma questão de saúde relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown. Então, é a partir de 2020 que as altas lideranças que não estavam envolvidas nisso chegam para essa discussão. CEOs e principalmente conselhos. Né? Então, realmente, você tem um boom 2020, 2021, essa sigla ganha notoriedade neste momento, aqui no Brasil. Investidores sempre usaram, né, fatores ESG na tomada de decisão, mas a sigla vem ali. 2020 é outro ano fundamental, Fórum Econômico Mundial traz essa temática no The Great Reset, uma grande redefinição, né? E Fórum Econômico é fundamental também no seu relatório de riscos globais, que já avisa há pelo menos 6 anos que os riscos ambientais são os principais riscos pro negócio. Isso é falado em Davos há mais de 5 anos. BlackRock publica, né, a carta anual do Larry Fink em 2020, dizendo que sustentabilidade se tornaria o padrão de investimento da BlackRock. E aquilo foi para a gente que trabalha no meio, assim, revolucionário. Realmente foi revolucionário, foi divisor de águas, né? Foi o que a gente precisava, um grande porta-voz falando em prol dessa agenda. Mas, na verdade, né, Larry Fink já vinha falando dessas temáticas antes de 2020. Antes de 2020 ele falou de diversidade? Falou de diversidade, falou de governança, falou de liderança. Então, de novo, às vezes a gente cai numa armadilha de olhar as siglas, né? E a gente, todo mundo, né? Nós, inclusive, da área. Mas ali foi um divisor de águas. E quando a gente vai para 2023, né, que aí a gente tem, vamos dizer assim, BlackRock, e aí eu, como jornalista, né, vejo essas manchetes, eu falo, meu Deus do céu, vamos ler a matéria. Eu faço muito posts em relação a isso. Né? Infelizmente Você lê o título, teve um título que eu achei assim, BlackRock sai de ESG e foca no clima. Foi. Eu falei, não, deixa eu entender, o clima não é ESG? Né? Quer dizer, é uma coisa assim. Então, o que aconteceu ali? Eu acho que tem uma questão muito específica há uma questão muito específica dos Estados Unidos. O movimento anti-ESG é puramente norte-americano, né? Calcado aí na questão política, republicanos, democratas. E calcado em... Indústria de óleo e gás. Exatamente. Nos estados que baseiam ainda né, numa matriz, numa atividade que precisa passar por uma transição. Inevitavelmente passará. Mas eles não estão querendo fazer isso tão no curto prazo assim. Então, a gente tem um movimento que aí a BlackRock acabou sendo uma ponta de lança, porque ela falou sobre isso, Larry Fink foi sempre muito vocal, e ele recebeu aí um ataque, inclusive pessoal. Teve uma das COPs, né, que são as conferências de fim de ano de clima, em que ele foi pessoalmente assim, ameaçado, né, se ele continuasse defendendo essa agenda. Então, acho que a gente tem que olhar isso numa perspectiva de um fenômeno norte-americano, e entendendo como são os norte-americanos, né, que coloca BlackRock e eu leio muito profundamente isso até para poder basear minhas opiniões, né, numa lógica que foi o que você falou, David, continua atuando, mas não vou chamar de ESG. Exato. Não vou chamar. Porque se tornou mesmo uma sigla, movimento anti-woke, né? Movimento woke, se tornou uma sigla mal vista. Os clientes das empresas começaram a boicotar nos Estados Unidos as empresas que estavam colocando isso em muita evidência. Pois se você pensar como movimento de mundo, é uma loucura, né?
como movimento do que a gente está falando, de crise energética, de descarbonização, né? Não estou nem falando não é salvar o mundo do ponto de vista poético, não. A gente está falando que daqui a pouco a gente não respira, a gente não tem negócio, não vai conseguir fazer negócio. Não faz sentido nenhum, inclusive, se você enxergar que quanto maior a desigualdade e a falta de oportunidade, mais pelo buraco nós iremos, assim como os negócios também. Não tem a mínima dúvida. Então, assim, BlackRock fez isso, né? Ela continua né, com as suas linhas de clima, com as suas linhas de transição energética, de diversidade, está tudo lá. Agora, ela fez uma coisa bastante importante também, como movimento, e acho que foi perto disso, 2023, 2024, e ela foi muito criticada na carta do Larry Fink, que é falar o que ela é. Eu sou uma gestora de recursos que tenho que atender os meus clientes. Antes de mais nada, quem é o dono do recurso é ele. Se ele não quiser que eu adote uma determinada linha, eu tenho que oferecer outra linha para ele. É disso que a gente está falando no fim do dia. Eu posso recomendar, eu posso dizer, eu posso fazer, mas ele é um gestor de recursos. E ele precisa ter um leque de opções de fundos ESG, não ESG, etc. Então, isso aconteceu com outras classes de ativos. Eles sempre criticaram Bitcoin, criptomoedas, e depois, no último ano, abriram agora os ETFs específicos disso. Então, é natural que esses fundos se posicionem de acordo com os interesses dos seus investidores. O ponto que me chamou muita atenção foi a gente continua observando culturalmente todos os elementos ESG, mas a gente não vai falar que isso é ESG ou vamos usar a expressão tão abertamente, né? Mas eu acho, de verdade, que até ajuda. Pelo seguinte sentido, independe de sigla. Se você olhar lá, a transição energética está sendo priorizada ali, as questões climáticas estão sendo olhadas, né? E eu acho que ele jogou o jogo. Se o jogo norte-americano é ESG, é uma sigla que eu vou banir, por que eu, como o maior gestor de recursos do mundo, vou bater de frente com isso? Vocês não querem? Tá bom, não preciso mais usar ESG. E isso não teve nenhum impacto na Europa, no Brasil. É um não tema. É um não tema, sabe? Isso é um tema localizado nos Estados Unidos. São diferentes as temáticas, que nem a União Europeia, que tem uma série, né, de medidas aí, importantes para essa agenda do ponto de vista de competitividade, de exportação, de trabalhar com a União Europeia. A discussão lá, qual é? Inclusive, a gente, né, agora, Brasil e vários países falando da lei anti-desmatamento, né, quer dizer, questionando, a União Europeia adiou por um ano em implementar a medida que ia restringir, né, importação de produtos de terras desmatadas. A discussão é essa, é timing. Estamos prontos, não estamos? União Europeia, você está valorizando as questões locais ou não? Isso daqui é protecionismo, não é? Outro tipo de discussão. E no Brasil, vida que seguiu. Para mim, o problema, eu ficaria preocupada se BlackRock tivesse deixado completamente de trabalhar com esses ativos. Aí eu acho que a gente teria um problema muito sério. Mas não, está lá, está trabalhando, não está usando mesmo, e ele falou, eu não vou usar mais a sigla ESG. E está tudo certo, né? Se o problema é esse, não faço mais isso, né? Então, eu não sei, eu acho que é interessante a gente observar esses movimentos, né? Você acha que essas empresas também, principalmente as empresas de tecnologia, mas também John Deere e outras nos Estados Unidos, que resolveram ir a público para dizer o seguinte, olha, eu tô voltando atrás na minha agenda de diversidade, equidade e inclusão, num movimento anti-woke, e foram vocais com relação a isso. Aí demitiram algumas pessoas, eliminaram alguns setores. Você acha que eles realmente estão eliminando ou eles também estão dando uma desacelerada, mas ainda entendendo que é importante que se tenha, assim, oportunidades e que se tenha ali um time diverso para implementar a inovação e etc.? O pano de fundo disso, na minha visão, é que houve excesso. Houve excesso. Não parece que houve houve? excesso. A gente caiu para o outro lado do cavalo. É a questão do pêndulo. Acho que puxou demais e aí está voltando para o ponto de equilíbrio. Eu sempre uso, David, essa analogia. Houve um excesso, e a gente vê isso no Brasil também. Houve ali um excesso de a gente precisa ir para o extremo, senão a gente não consegue se
chancelar. E aí esse excesso gerou consequências e muitas empresas tiveram que se ajustar. Não tenha dúvida, eu sempre uso essa analogia do pêndulo, e veio na esteira do 2020. Sim. Né? A gente já vinha falando muito de gênero, e é fundamental falar, tem que continuar, mas teve uma forma, né? E eu acho que vários movimentos sociais acabaram, né? George Floyd, que não foi um movimento, né? Foi um trágico evento ali. Enfim, a gente teve várias questões, mas 2020 mesmo, com todos esses fatos que a gente já falou, deu um impulso para essa agenda. E diversidade veio com toda a força e, na minha visão, exagerado em alguns momentos. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que algumas empresas, e aqui no Brasil aconteceu isso também, a gente não respeitou o momento e a sociedade conservadora que a gente percebeu que faz parte. E a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Então, quando a Bud coloca lá o anúncio com LGBTQI+, tomando cerveja, que normalmente a cerveja Bud, que é horrorosa, diga-se de passagem, não gosto, mas ela é de uma coisa assim mais masculina, né, mais heterossexual, coisa parecida, o povo entrou em conflito ali e resolveram então boicotar. Aqui, nós não tivemos nada parecido, mas tivemos uma coisa muito próxima, que foi um anúncio do Banco do Brasil, né? Que também teve que também voltar atrás, onde então ele também colocava ali a diversidade, né? Num anúncio até bem bonito e tal. Mas o Banco do Brasil, na época, o governo qual era? Bolsonaro. E aí, então, teve que voltar atrás. A própria Petrobras convidou uma economista renomada, né? Que tem uma agenda liberal econômica, mas também é liberal nos costumes, porque para ela ser liberal economicamente não faz sentido se você não for liberal nos costumes. Naquela época, para ela, não fazia. E ela depois de ter sido ele. Resultado, cancelaram Você acredita nisso? Né? Complexo isso. Complexo. Eu acho que assim, por isso quando você traz a questão, as empresas, algumas, né, fechando as áreas e tal, eu tendo aí na sua segunda colocação, né, que é realmente assim, olha, calma, deixa eu entender o que isso significa para mim, que deveria ter sido o ponto de partida. Voltando à nossa discussão da estratégia, o que é diversidade na minha empresa? Isso. O que faz sentido eu fazer? Fala com com o futuro da minha empresa. Com a atividade que eu faço e tal. Então, assim, as empresas foram sendo pressionadas, foram, né, adotando milhões de programas, fazendo. E agora eu acho que tem, sabe, vamos olhar para isso de outra forma. Acho que é inconcebível um retrocesso no reconhecimento que diversidade é um valor para o negócio. O mercado consumidor é diverso, né? Agora, de novo, você tem que olhar para a sua atividade e entender que diversidade você foca, né? Sou uma empresa de produtos femininos. Por óbvio, eu tenho que trabalhar com diversidade de gênero, por óbvio, né? Então, acho que são essas discussões. E acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado também para que este movimento, né, não seja exagerado de novo, vamos dizer assim, esse desaceleração, entre aspas, né, das questões de diversidade. Eu mesma já fui, olha, eu estou falando eu mesma por ser uma especialista que trabalha com isso, né, entendo que tenho um reconhecimento por olhar para essas questões. Em artigos que eu escrevi, já tive comentários que eu só... Né, um artigo eu tinha entrevistado 10 especialistas para darem opinião sobre sustentabilidade no ano seguinte. E o meu critério foi, primeiro, executivo ou executiva de instituições importantes nessa agenda. Este foi o meu critério. E, no fim, tinham mais homens sendo convidados, é verdade, e algumas mulheres declinaram. Então, eu fiquei com 9 homens e uma mulher. Mas eram os primeiros executivos da instituição, né? E teve um questionamento da falta de diversidade. Eu falei, mas eu não fui buscar diversidade, eu fui buscar o primeiro executivo. Se o primeiro executivo ainda é homem, então vamos trabalhar sobre isso. Então vamos discutir sobre lideranças de instituições que ainda são majoritariamente masculinas. Então, Esse ponto ele é riquíssimo, porque as pessoas não analisam as premissas, elas analisam o resultado. E isso é para tudo. E diversidade no Brasil, às vezes a gente fala de diversidade, a gente tem 3, 4 tipos que acaba sendo forçada a ser implementada nas organizações. Ninguém fala sobre diversidade etária, cognitiva, outras que são fundamentais também. Sim. Né? E outras que já existiam há muitos anos, pessoas com deficiência.
Então, que às vezes não cumpre a lei, hein? Que não cumpre, e é lei e não é cumprida. Só que o movimento, o pêndulo, ele focou em 2, 3 e foi muito forte, gerando um desequilíbrio até dentro desses grupos. Sim. Esses próprios grupos começaram a ter esses meios... Pô, peraí, não está tão... A diversidade não está tão diversa. Está focada no grupo A ou B. E foi um aprendizado, né? Foi uma jornada de aprendizado. Mas é porque tem que ter intencionalidade. Você não acha, não, Sônia? Acho que tem que ter intencionalidade. Senão a gente não avança. O que eu acho é que tem que estar casado com a tua estratégia. Porque é uma empresa, né? Se fosse uma ONG, empresa tem que dar lucro, tem que dar retorno, tem que dar resultado, né? Outro tipo de resultado. Hoje a gente sabe que, não olhando só o financeiro. Não é uma ONG, não é uma organização não governamental, não é governo. Então, assim, tem que ter intencionalidade que faça sentido para aquela empresa, né? Que faça sentido para os executivos e executivas, para o CEO, para o conselho. Aí sim. Então, eu acho que é essa questão. Qual vai ser a nossa política de diversidade? Qual é o nosso negócio? Quais são as comunidades onde eu atuo? Como é o meu grupo interno? Qual é o meu corpo funcional? Então, eu acho que precisa, é a premissa que você trouxe, que eu gostei muito, quer dizer, quais são as premissas? E a partir daí, como a gente vai atuar? E sim, tem que ter intencionalidade, né? No recrutamento, na promoção, na inclusão, tem que ter, porque senão o gap é muito grande, né? É muito grande. O gap é muito grande. Se a gente pega hoje, é bem interessante, é um tema que eu tenho lido muito ultimamente. E, obviamente, por ter trabalhado com RH, se acaba tendo que ficar atento. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre algumas diversidades, mas a pobreza em si, ela já é um indicador gigantesco, principalmente para o Brasil. E quando você, dentro desse espectro, ainda cria as subsegmentações para selecionar, você tem pessoas que, historicamente, são muito pobres, moram em comunidades, mas são brancas. E que elas precisariam ter algum tipo de oportunidade. Elas vão ter dificuldades também. É óbvio que uma pessoa negra, uma pessoa preta, vai ter mais dificuldade por uma série de questões estereótipas do Brasil. Mas essas pessoas vão ficar desassistidas, porque você não vai ter um bloco olhando para elas. E isso, quando a gente fala, por exemplo, em escolas públicas, você fala sobre carreira, você tenta ajudar esse tipo de público, como que ele vai conseguir sair daquele contexto, se ele não tiver políticas públicas que, de fato, o auxiliem. Esse é o ponto. Eu acho que a questão não é simples, né? Eu acho que esse tem que ser o ponto de partida e a gente, como mundo, como sociedade, tem que estar muito ciente disso. Porque tem essas variáveis que você falou, né? Então, aquele menino que está lá na periferia, que está em situação de vulnerabilidade social e que é branco, como é que ele talvez tenha mais dificuldade de entrar em alguns programas? Não sei, mas a gente precisa discutir. E precisa discutir no âmbito de política pública. Exato. É isso. E nesse sentido, por exemplo, as empresas têm institutos, fundações, as suas atuações de investimento social privado e tem trabalhos maravilhosos sendo feitos. Mas política pública é que dá escala, né? Política pública que mexe o ponteiro. O ponteiro vai ser lá. É verdade. E eu acho que a gente patina muito, né? Ainda. Mas fizemos grandes avanços, né, Sônia? Sim, eu Você acho vê que o Enem, por exemplo, foi uma democratização absurda das universidades. As cotas também mudaram o patamar de muitas pessoas que não tinham oportunidade? Eu acho que sim, acho que assim, não fizemos mais nada do que obrigação, né? No bom sentido, como país, um país tem que olhar para isso prioritariamente, né? Agora, acho que a gente teria que encarar a educação, né? Ali, educação mesmo, um programa educacional, né? Que essa fosse a prioridade zero desse país, né? Você foi cirúrgica agora. Para mim, o maior pilar hoje para esse país seria a educação. Exato. E se a gente fala de educação de base, se dá muito mais oportunidade. É isso. A gente trabalhou muito e é um processo de amadurecimento, né? Eu acho que a gente fez, obviamente a gente pode considerar como mais que obrigação, mas fez muitas coisas legais. Agora é amadurecer esse modelo para os próximos anos, né? Sair dessa etapa das faculdades. Vocês me deram uma ideia agora? Sabe o que a gente tem que trazer aqui? O diretor do Todos pela Educação. Todos pela Educação. Eu estava no lançamento, que foi no Museu do Ipiranga.
Foi tão emocionante isso, nem sei há quantos anos. Todos pela Educação deve ter 10 15 anos, talvez, anos 15 por anos, aí. É um ator fundamental para essa discussão. Sim, porque quando a gente fala de educação, você dá acessibilidade na graduação, na pós-graduação, esse jovem, essa criança, ela não teve ensino básico. Isso, tem que ser na base. E ela tem dificuldade. Então, ela entra numa faculdade, mas muito atrás na corrida. E ela vai competir com pessoas que tiveram alguma educação, minimamente. É isso. E aí, falta muitos elementos. E agora, aonde concluindo o raciocínio, eu vejo que precisa amadurecer esse processo, descendo um pouco mais o processo de acessibilidade. Imagina se todas as escolas particulares, já que eu não consigo melhorar a educação na escola pública, como deveria ser, como seria ter determinadas cotas ou incentivos para que essa comunidade acessasse as escolas particulares. Então, tem mecanismos, tem vários, mas, obviamente, o melhor dos mundos é a melhor educação de base do país. Cria mecanismos para que elas tenham, obviamente, uma acessibilidade. Né? E coloca como bandeira, né? Eu acho que hoje, acho que a gente avançou em programas, sim, acho que a gente avançou em iniciativas. Alguns estados avançaram não tem muito. Dúvida. Mas o sonho que eu tenho é ver isso como foi Coreia do Sul. Sim, Coreia do Sul. Nós vamos implementar a educação aqui. E isso é a minha bandeira número 1, sabe? É a narrativa, né? É a forma que... Isso, é a narrativa, é a intencionalidade, né? É uma convergência para essa temática. Seria alguma coisa parecida como a gente já teve aqui em alguns dos nossos governos, que é, eu vou acabar com a fome. É isso. É disso que eu estou falando. Eu vou falar no Fome Zero, quero que a miséria seja eliminada desse país, eu vou fazer Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, né? Então, você está dizendo esse tipo de movimento assim, que realmente mesmo, faça a mudança. De propósito de um país. E isso é uma questão profunda, né? Uma questão profunda. De uma certa forma, quando a gente olha para as questões climáticas hoje, a gente vê uma grande intencionalidade. Até porque COP30 ano que vem, G20, óbvio, né, que a gente, como Brasil, tem que olhar para todas essas questões. Mas a gente vê, né, uma intencionalidade, uma preocupação, acho que tem que ter mais, mas enfim... que não é, vamos dizer assim, o que eu falei antes, que eu acho que é uma grande bandeira, mas a gente está olhando, não sei se é o meu viés também como especialista que acabo tendo acesso a essas informações, né? Que eu acho positivo. Mas, de novo, eu acho que, assim, educação... E está na base, inclusive, para essas questões, sem dúvida, né? Para clima, social... Agora, Sônia, voltando aqui um pouquinho para a sua vida, né? Sua vida profissional, sua vida pessoal. Você fez uma transição, né, bastante interessante, que você contou para nós aqui. Como é que você se vê nos próximos anos? Você acha que você vai fazer novas transições? Nossa, que pergunta boa, né? Eu gosto muito de estar em conselhos, né? Eu acho que não é todo mundo, eu acho que essa é uma reflexão importante, muito. Né? Porque você que foi executivo, que nem fez... E é difícil para mim, porque eu fui executiva há 25 anos, sei lá, nem perdi a conta, que era muito hands-on. Executiva hands-on, e eu sempre fui muito hands-on com os meus times, sempre muito próxima. E estar em conselhos é uma outra lógica. Então, eu gosto muito desse ambiente de poder lidar com diferentes empresas, poder dar sugestões, olhar mais estrategicamente. Então, eu me vejo ainda atuando em conselhos por um bom tempo, né? E em comitês também. Agora, tenho gostado muito do mundo literário, assim, né? Publiquei 2 livros, tenho gostado muito da experiência de colocar uma ideia numa obra. Estou lançando o audiobook do Sobrevivi agora, né? Essa semana, inclusive. Porque quis levar o conteúdo do livro para pessoas cegas e de baixa visão. Então, o mundo literário te abre essas questões, né? Eu refleti assim, o segundo livro é sobre luto, né? Eu falei assim, mas as pessoas cegas e de baixa visão não vão ter acesso ao conteúdo diretamente. Alguém pode ler para elas, mas cadê a autonomia delas para poderem olhar, né? Faz um briefing do livro para a nossa audiência que não teve acesso ou não conhece. Eu lancei em março desse ano o #Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. Eu passo por um luto muito profundo desde de março do ano passado, do meu ex-marido, e é interessante quando eu falo isso, as pessoas falam, mas é ex-marido? Na verdade, meu companheiro por 30 anos, né? Tenho 57, 30 foram com ele, estavam separados há 2, digo que é meu companheiro de alma. Então, passo por esse luto, que foi uma partida repentina, né? Uma dor dilacerante, e começo a ler.
começo a ler um livro, começo a ler outro livro, começo a ler outro livro, e um me leva para o outro me leva para um. Eu li 24 livros em 8 meses, todos sobre luto. E, numa interação com a minha editora, eu percebi que eu poderia organizar esse conteúdo numa obra que eu queria lançar quando fizesse 1 ano da partida dele, então uma homenagem a ele, a mim, a nós, mas também compartilhar com as pessoas. E aí eu dividi, então, essas 24 obras em 6 categorias, né? Ciência, psicológicos, espíritas, autoajuda, diários... E sempre esqueço um, mas eu já coloco aqui. 6 categorias. E é isso, o livro são mensagens, eu pego os principais trechos desses livros e organizados nessas categorias. Então, eu venho de um trabalho forte esse ano de lançamento, né? Lancei em São Paulo, no Rio, em Brasília, e aí me veio o desejo de transformar em audiobook para chegar às pessoas cegas e com baixa visão, e fui então procurar uma instituição que trabalha com isso, que é a Fundação Dorina Novil para Cegos. Então, gravei o audiobook inteiro lá. Eu mesma narro o audiobook, tem uma voz masculina, que é para, né, quebras e títulos. Então, eu mesma narro o audiobook, quis colocar ali a minha voz. E vai ficar gratuito na Dorinateca, que é a biblioteca da Dorina Novil, né? Então, deficientes visuais ou empresas que trabalham com essa temática vão ter acesso gratuitamente. Então, esse é o Sobrevivi. E é muito legal, né? Assim, legal não é nem a palavra, é muito tocante, sabe? Não, é muito tocante. É claro que você, doando, você vai receber, já deve estar recebendo, obviamente. Que você tocou em 2 assuntos muito interessantes, porque logo na sua fala você falou: eu também sou conselheira de instituições sem fins lucrativos, porque eu dou e eu recebo. E para mim é fundamental que um conselheiro de administração sempre tenha esse exercício. Que ele também trabalhe pela causa. Concordo. Porque se ele trabalha pela causa, é um exercício diário que ele faz, que ele vai trabalhar para aquela empresa onde ele é conselheiro de administração e é remunerado. É isso. E não para os seus interesses pessoais ou interesses de quem te colocou ali. Né? Você vai estar sempre olhando para frente. Esse é um ponto que eu achei muito interessante. E sobre o luto, Sônia, é muito interessante isso, porque eu também passei por um luto muito difícil na minha vida e eu comecei a ler. E isso me dava um conforto. Eu ficava procurando coisas sobre isso, como é que passa por esse processo, como é que cresce, como é que não faz. Escrevi um diário. Então, eu escrevia todo dia uma frase, uma coisa que me vinha na cabeça. Isso me ajudou muito. Então, o diário e a leitura dos livros foram, assim, bastante importantes. Então, eu entendo exatamente o que você está falando. E sabe, Cris, tem uma coisa de falar sobre luto, porque é difícil falar sobre luto, porque dói, porque você não sabe, se eu falo, a pessoa vai ficar mais triste. Tem muito isso. Toco no nome, não toco no nome. Então, eu tenho dado muita entrevista, tenho falado algumas, muito, para tentar dizer assim, fale, deixa a pessoa falar, vai lá, abraça, fala, conta a sua experiência com a pessoa que partiu, para a gente tentar tornar essa temática um pouco mais normal, entre aspas, né? Porque é muito difícil, a gente não foi educado para a morte. E é o fluxo natural. A gente vai morrer. É isso. E essa é a única certeza que a gente tem. Exatamente. Tem um diálogo com um marqueteiro, onde uma fã para o carro dele no meio da rua e pede para ele, fala assim, me dá uma frase, me dá uma mensagem, qualquer mensagem, eu te acompanho há muitos anos. E ele, vou te dar 3 palavras. You're gonna die. Você vai morrer. E aí ele conta depois essa história, o que impactou na vida dessa pessoa, a conscientização de saber que é momento mori, né? Nós somos... Não tem como, a gente é finito. E eu acho que a gente só percebe... Quer dizer, quando a gente encara uma morte mais forte, a gente tem aquele baque, né? A gente fica pensativo, duro, a gente volta para si mesmo. E um luto profundo que todo mundo vai passar em algum momento, né? Uma mãe, um pai, um marido, enfim. Aí é um divisor de águas. Porque você nunca mais é a mesma pessoa. Não. Você nunca mais é a mesma pessoa, né? É isso que eu digo, assim. Eu digo que até a alegria é triste, né? Porque você incorpora um vazio na sua vida. Né? E como lidar com isso? E não tem uma fórmula mágica de como passar por isso. O mais legal é o que você explicou, né? É um livro que tem várias tomadas de diversos outros livros, que é um direcionador, é uma referência. É
uma ferramenta que pode te auxiliar de passar por esse momento de uma forma melhor. É isso. Mas vai acontecer. E as 6 categorias, só para não ficar incompleto para quem está ouvindo, é ciência, psicológicos, espíritas, autoajuda, diários e testemunhais. Então, eu dividi nessas categorias. E o que tem acontecido muito também, além dos testemunhos que chegam para mim de pessoas que se sentiram acolhidas pelo livro, né? Porque como eles são trechos, você abre onde você quiser e lê, né? Não precisa ter uma sequência de leitura. Isso também é bom, porque quando você está passando por um luto, muitas vezes o que você menos tem é a capacidade de prestar atenção, ou de se concentrar por muito tempo numa única coisa, a sua cabeça vai e volta. Então, o livro tem essa característica. Mas também muitas pessoas compram para dar para pessoas que perderam alguém. Sabe? Assim, vários viram para mim assim, eu não sabia o que fazer, eu dei o seu livro. E eu acho que ajudou. Então, que bom, né? Eu acho que é uma ferramenta, como você trouxe, David, que eu acho que espero que esteja ajudando. Seja um companheiro amoroso, é assim que eu tenho chamado ele. Eu acho que você teve uma ideia genial. Também. Genial. Eu sou Muito conselheiro bom. de uma empresa chamada Metropax, que é de plano funerário. E é muito interessante. Eu não tinha tanta clareza o papel de acolhimento dessas empresas. Nossa, essa entrevista foi muito legal. O Célio, que a gente entrevistou. O CEO da empresa. Nossa, que bacana. Foi bem legal. Presidente, o Célio. E estando com eles ali e ouvindo as histórias no dia a dia do acolhimento da família, da forma, do como, porque quando acontece, as pessoas não sabem como lidar. Exato. O que eu faço agora? É isso. Né? O que eu preciso fazer? No momento mais vulnerável, você não sabe. A gente não olha para isso. E é muito interessante porque o jovem, ele acredita que ele é imortal. A criança, o adolescente, o jovem, ele vive uma vida como se isso nunca fosse acontecer. Exato. E ele não vive, não tem essa experiência. São raras as exceções que ele tem isso. Depois de uma certa idade, que acontece o primeiro luto na sua família, ou você vê alguma situação, é que você começa a parar para pensar sobre isso. E eu perdi a minha mãe, né? Há 3 anos atrás. Quando você trouxe, falou, você não é a mesma pessoa, é antes... E é exatamente isso. Você enxerga um mundo diferente, você tem uma outra leitura sobre várias perspectivas, muitas reflexões de como... O que você poderia fazer diferente para adiar, para mudar. E tem tantos elementos reflexivos que você não controla. Exato. E essa é a variável da vida. A gente não controla o que pode vir a nos trazer essa dor tão profunda. A gente não está nesse controle, né? E aí tem uma dimensão importante também que eu atuei com uma empresa, com a CBA, que é falar sobre luto para gestores, né? Porque quando você tem um luto de uma pessoa da sua equipe, toda a equipe é afetada, né? Como lidar com ou o próprio ou um funcionário que tenha morrido ou um familiar de um funcionário, né? Então isso é uma dimensão do mundo corporativo que é pouco falada. Porque tá bom, você tem lá a sua assistência legal, X dias que você fica em casa, etc. Mas não é disso que a gente está falando. Não é a parte burocrática, não é disso. A parte social. É o gestor estar preparado. Os gestores muitos gestores levaram uma pernada com a Covid, né? Sim. Exato. Porque a Covid ela devastava. Pode não devastar os funcionários da empresa, mas os familiares, Sim. Dezenas de funcionários de uma determinada empresa sofreram alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma dimensão importante, sabe? Eu fiz palestras ali para gestores e você vê o quanto, primeiro, eles vivem revivem os seus lutos, como você fez aqui, isso é importante, né? E aí, como me capacito melhor para lidar, para acolher um funcionário que volta depois de perder uma mãe ou de perder um pai? Como é que a minha equipe recebe esses funcionários de volta? Eu tenho uma grande amiga muito próxima e ela teve uma perda do filho durante a Covid, muito trágica, assim. E ela voltou depois de um tempo, e as pessoas não perguntavam para ela. Ela falou, Sônia, assim, parece que nada aconteceu. E as pessoas não perguntavam nada porque não sabiam como perguntar, percebe? E para ela aquilo foi muito ruim, porque ela ficou sozinha naquela dor, né? Então, acho que é disso que a gente precisa falar, como é que a gente, sabe, se capacita melhor, né, para poder viver esse momento que é inevitável, né? Que é inevitável. É isso mesmo. Muito bem. Sônia, conta pra gente qual tem sido ou foi aquele aprendizado que mudou a sua vida. Você falou, isso aqui foi um turning point e hoje eu sou muito grata por ter aprendido.
Olha, é difícil um só, né? Mas eu acho que eu diria que o reconhecimento da ONU, do Pacto Global, como pioneira, foi muito forte para mim, porque foi o primeiro ano da iniciativa, eram 10 pessoas no mundo, eu fui a primeira mulher brasileira, tiveram 2 brasileiros, eu fui a primeira mulher, teve um homem, que foi o Ulisses Sabará. E a gente viveu uma semana de sonho em Nova York. Na verdade, foi isso, porque como foi o primeiro ano da iniciativa, então era painel na Times Square, jantar em Cipriani, Assembleia Geral da ONU. Quer dizer, foi uma coisa, assim, muito forte. E foi interessante, que faz parte desse momento, a gente ia fazer uma foto com o Ban Ki-moon, que era o secretário-geral da ONU naquele momento. Então, estávamos esperando o Ban Ki-moon chegar, nós 10, né? Os 10 do mundo ali. E eles tinham preparado tudo. Você fica em pé aqui, você fica aqui, você fica aqui, e ele ia ficar do meu lado. Então, se vocês não se mexam, ele vai chegar. Exatamente. Ele vai chegar, ele vai entrar, a gente vai tirar a foto e você... tá bom, então a gente não se mexe, né? Tem a gente esperando, ele vinha. Aí ele chegou. Ele bagunçou tudo, tirou todo mundo do lugar, deu a mão para todo mundo, conversou. Então, pessoas são pessoas, né? Exato. Esse é um aprendizado para mim, esse aprendizado foi muito importante. E depois, né, quando eu até escrevi uma crônica sobre isso, na véspera de vir embora, porque a gente tinha um painel randômico na Times Square, os 10 pioneiros, né? Então, eu passava ali e me via, né? Rodando, assim, ali em cima da Reuters, era o meu painel. Ficava olhando, falando assim, né? O que é isso? Do que se trata, né? Você está aqui e o que eu faço quando eu volto com isso? Né? Não é sobre ego, é sobre entrega, né? Se eu recebi, como é que eu entrego? E escrevi uma crônica na véspera de voltar para o Brasil. Eu estava sentada lá na Times Square e olhando, né? Porque eu ia vir embora, não ia mais poder olhar. E eu encerro a crônica dizendo isso. Eu estava sentada na Times Square olhando para a caricatura, né? Para a minha caricatura, porque foi uma caricatura, não era foto, na cidade que nunca dorme. E que bom que ela era lá para o céu, ela era no alto, porque essa é a postura que a gente tem que ter quando a gente passa por um momento desse, que é olhar para o céu e agradecer, né? Então, acho que isso para mim foi muito forte, sabe? De eu ter visto a minha carreira reconhecida dessa forma, com este impacto, né, para mim. E acho que isso me define bastante. Muito bom. Muito bom. Obrigado por compartilhar tanto. Obrigada. A gente tem um mínimo aqui da Minimal Club. Esse é a Moon, que é camisa básica e moda feminina. Vamos olhar, né? Para a gente ganhar presente, a gente tem que olhar, né? Muito obrigada. Minimal. Para todo mundo que tá vendo aí, tem um cupom de desconto. Só clicar no link aí. Delícia. Moon Basics. Isso, é uma delícia essa camiseta. Não, olha e só. ela não desbota, é maravilhosa. Isso que é o melhor. Sônia, aqui tem um cartão, lembrança. Que delicados. E aqui um quadro com a sua foto e a nossa, para você colocar no seu escritório, onde você achar melhor. Você tá aqui, E depois, quando as pessoas clicarem nesse QR Code aí que está no seu quadro, elas entram diretamente no seu podcast. Não acredito. Gente, eu tô maravilhada, viu? Com vocês, com a iniciativa investidores.vc. Que bacana, viu? Parabéns. Obrigada. Pelo tanto que vocês estão organizando de conteúdo, né? Pelo carinho com que vocês acolhem aqui. Tô realmente maravilhada. E vai estar no meu escritório, pode ter certeza, atrás de mim tem sempre os quadros importantes. Aí você vai para lá. Muito obrigada. Ficamos felizes aqui com a sua visita, Sônia. O seu foi muito legal, bem produtivo, vai agregar muito para a nossa base, para os nossos ouvintes. E como que as pessoas continuam a te ouvir, ler, saber mais sobre você? Conta aí. Bacana. Faça o seu merchan. Eu sou bem ativa nas redes sociais, né? Todo dia eu posto um conteúdo. Então, no LinkedIn é Sônia Consiglio, no Instagram é sustentabilidade_by_me. Sustentabilidade by me. Então, todo dia sagrado de manhã eu publico algo ali para ajudar, né, nessa conscientização de mundo. Então, nessas 2 redes. Maravilhoso. Cris, como que as pessoas te encontram? Então, eu também sou ativa, não tanto quanto a Sônia, tô até com vergonha aqui, né? Mas eu sou ativa no LinkedIn, Cristina Pinho, e no Instagram, normalmente eu sou muito ativa, mas é no Instagram do Instituto Luísa Pinho Sartori. Ela agora me lembrou que por que não falar disso, né? Falar. Então lá eu sempre posto também, mas não é no meu Instagram, mas no Instagram do Instituto.
sininho. Legal, mais um episódio concluído com sucesso, maravilhoso. Maravilhoso. Muito aprendizado, Você não falou muita o seu. troca. Vou falar agora. Vocês me encontram no TikTok, brincadeira. Hoje, num dos episódios, a gente falou sobre isso, mas em todas as redes sociais, David Ledson. E você também pode continuar acompanhando tudo sobre Investidores VC nas redes sociais, @investidoresvc. Lá você vai saber mais sobre a imersão de investidores, founders, a imersão de advisor que eu e a Cris ministramos aqui para conselheiros e quem gostaria de ser advisor. E você está mais do que convidada para o Next, que acontecerá no dia 6 de dezembro. Não fique de fora no maior e melhor evento de Venture Capital do Brasil em 2024. Contamos com vocês e foi um prazer, pessoal. Prazer. Adorei, obrigada. Que bom. Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.